Conversar agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, que é o professor Fernando Spilk. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao vivo comigo. Nós vemos aí, né, os especialistas defendendo muito essa questão da necessidade de testes, né, para a gente ter uma temperatura real da situação da pandemia no país e a questão também do isolamento social. Como é que o senhor vê a saída do ex-ministro da Saúde, Nelson Taixe, ele que vinha nos últimos tempos defendendo cada vez mais testagem e sendo firme em relação à necessidade de respeitar o isolamento social até que não se tenha um controle da doença no nosso país? Nós vemos com preocupação, né, Trali? O que ocorre? O ministro Taixe vinha dando continuidade, digamos assim, àqueles elementos principais da política que já tinha sido definida pelo Ministério e na gestão anterior do ministro Mandetta, e que são justamente isso, de teste, acompanhamento de casos infectados, a questão do distanciamento social como estratégia para combater o vírus, mas infelizmente há esse entendimento, me parece equivocado, de alguns setores, de que nós temos controle da situação e que o que, por exemplo, está prejudicando a economia é o distanciamento social. Não é o distanciamento social, o que está prejudicando a economia é o próprio vírus. Nós, infelizmente, não temos hoje outras ferramentas de controle mais adequadas do que essas políticas que já vinham sendo implementadas. Quer dizer, até que nós tenhamos realmente uma diminuição efetiva do número de casos e uma possibilidade de retorno à normalidade dada pelo distanciamento social, testagem em massa e tudo isso, quem está no controle, infelizmente, é o vírus, é a doença, é a Covid-19. Desse modo, nós vemos com muita preocupação porque, infelizmente, nós, na ausência de vacinas e de outras possibilidades de prevenção mais adequadas, o que nos resta ainda é, né, uma política muito consciente de evitar que o vírus se dissemine na população. Professor, o senhor está dizendo aqui, né, que quem está no controle da situação é o vírus. E a realidade que a gente está vendo no país é o oposto do afrouxamento social, pelo menos no que diz respeito a muitos estados. Acabamos de ver, portanto, Tocantins também decretando lockdown, né? A necessidade de você fechar cada vez mais a restrição de circulação para que você consiga enfrentar essa pandemia. O senhor vê também o isolamento social como algo absolutamente necessário nesse momento para que a gente consiga vencer essa guerra contra o vírus? Lamentavelmente, a nossa opinião, diria assim, o consenso entre os virologistas hoje no país e também baseados na experiência mundial e naquilo que nós trocamos de informações com colegas de outros países, fecha com a opinião de muitas outras áreas da ciência aplicada a esse tema, epidemiologia, a própria área das doenças infecciosas no sentido mais amplo. Enquanto nós não tivermos realmente sinais de um arrefecimento da pandemia, um número de casos efetivamente decrescente na situação brasileira e nas várias regiões brasileiras, que também têm perfis de epidemia bastante diferentes, nós não temos muito o que fazer, não é uma questão de desejo ou de decisão deste ou daquele gestor. Nós precisamos continuar com este processo de distanciamento social como forma de evitar o aumento do número de casos e, por conseguinte, o aumento do número de óbitos, né? O que, com certeza, também tem efeitos nefastos a longo prazo para a própria economia. Professor Fernando Spilk, gostaria muito de agradecer a sua presença ao vivo aqui na Globo News, o senhor que é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Uma boa noite, um bom fim de semana e estamos sempre aqui abertos aí para bater um papo contigo.